Hello! Vamos tornar isso um hábito. Vamos tornar isso um hábito de que ao invés de sentado no carro, parar de fazer a seguinte pergunta: você está vivendo quem você é ou quem os outros acham que você deveria ser? Hoje eu quero falar sobre algo que às vezes passa despercebido, que é sobre o personagem que a outra pessoa cria pra você viver a sua vida. E realmente, muitas vezes a gente não percebe. São coisas que vão acontecer na nossa vida, nomeações que são dadas, e quando você menos espera, você tá vivendo uma vida que nem foi você que escreveu. Esse personagem fictício, vamos chamar de personagem imposto, na verdade. Porque ao longo da vida a gente vai recebendo adjetivos, nomenclaturas. Como quem... Ai, você é muito desastrada. Ah, você é grossa. Ah, você é forte. Ah, você é desajeitado. Etc, né? Entre várias outras possibilidades aqui. E por mais que a pessoa de fato não tenha essa maldade de te rotular pro resto da sua vida, mesmo que sejam essas ações muito pequenas, ainda assim elas podem definir uma vida inteira. E sem perceber, nós acabamos vivendo essa vida a partir desses adjetivos, e aos poucos a gente vai vivendo a vida desse personagem que a gente não escolheu, mas a gente acreditou nele. Como conversado no Instagram, eu sou estudante de psicologia, estou no 3º semestre e estou aprendendo algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, dar esse acesso a vocês, lógico, de uma forma muito simplificada, para que torne mais fácil de você aplicar na sua vida. E hoje, com essa ponte que estou falando sobre o personagem imposto, eu quero falar sobre Carl Rogers, que ele é um psicólogo humanista. E ele tem muito essa vibe de autenticidade. Para o Rogers existe o self real, que é quem eu sou de verdade. Ah, eu sou Estela, eu sou brincalhona, eu sou divertida, eu sou autora, eu gosto de escrever, gosto de falar, gosto de me comunicar. Essa sou eu, quem sou eu de verdade, esse é meu self real. Você percebe que é consciente, eu sei exatamente o que eu vou falar aqui, é consciente. E também existe o self ideal, que é quem eu gostaria de ser. Ah, eu gostaria de ser uma pessoa mais saudável, que vai fazer exercício 3 vezes por semana, que escreve todos os dias, que consegue ter uma rotina incrível. Mas enfim, também é consciente, você consegue perceber? Que é quem eu gostaria de ser. E para ele, existe uma congruência entre esses dois aqui, entre quem eu sou de verdade e quem eu gostaria de ser. Existe essa congruência, eu sei da existência dela. E a parte que eu quero chegar aqui é quando você sente que existe um abismo entre quem eu sou e quem eu gostaria de ser. Porque esse gostaria de ser, ele pode ser muito facilmente influenciado. Nós estamos vivendo no mundo, nós vivemos condições, vivemos com pessoas, outras opiniões, tudo. E ele é facilmente influenciável, porque eu escutei lá, quando eu era mais nova, de que eu era muito grossa, de que eu era muito estúpida na hora de falar. Então, quem eu gostaria de ser, que é esse self ideal, ele acabou se formando a partir de que eu tenho que ser uma pessoa que tem as palavras afiadas, que sabe falar, que sabe argumentar, que tem essa habilidade com as palavras. Então, não necessariamente é uma coisa que eu realmente sou, mas é um personagem que eu acabei acreditando e fiz com que se tornasse o meu self ideal, o meu eu ideal. Mas, de novo, não necessariamente é o meu eu ideal do que eu realmente sou. Então, quando existe esse abismo entre o meu self real e o meu self ideal,
O Carl Rogers vai chamar isso de incongruência, que é quando, tipo, não dá match, não faz sentido, você não entende quem você é, quem você deveria ser, quem você gostaria de ser, o que é isso. Essas interferências externas podem causar esse abismo, sabe? Porque quando a gente é mais novo, a gente não consegue diferenciar isso de fato, né? A gente tá ali vivendo e vamos viver, né? Esse self ideal construído a partir de validações, elogios, rejeições também. Ele é construído a partir disso. E quando você começa a viver para ele, né, tipo, em busca dele, começa a surgir esse abismo entre você de verdade e essa procura por um self ideal que não foi construído por você de fato. E quanto mais essa busca, mais você se afasta do seu eu de verdade. Porque você, né, você está aqui, você é o microfone. Você está aqui. E o seu self ideal, que não é seu de fato, ele está aqui, na minha mão esquerda. Sua direita, talvez, vendo daí. Mas quanto mais você tenta ir atrás de um self que não é seu de verdade, mais você se afasta do seu ponto inicial, que era onde você estava, que é você de verdade. Eu espero muito que tenha feito sentido aqui. Ai, é a minha primeira tentativa de explicar. Enfim, vamos continuar. Quanto maior essa distância, por causa de uma procura sem frutos, vamos dizer assim, mais você se sente perdido. Mais você sente que está vazio, que não faz sentido. Lembrando que nós estamos falando de Carl Rogers, ou seja, ele é um dos psicólogos e pensadores que fundaram aí a psicologia humanista. E não é uma verdade absoluta e nem nada do tipo, porque existem diversas abordagens dentro da psicologia. Mas achei que ele cabia perfeitamente nesse episódio. E para ficar um pouquinho mais fácil de você entender, eu trouxe 2 exemplos. Um de livros e outro de animes. Então bora lá. Bom, eu não poderia passar esse episódio sem falar da minha personagem favorita da vida. E, cara, se você quer ler Trono de Vidro e se importa muito com spoilers, pausa esse vídeo, salva pra você assistir depois, pode ser? Porque eu vou falar aqui sem pudores, sem... Nossa, credo. Eu vou falar aqui livre, porque vai ter spoilers, tá? Então, se você quer ler muito Trono de Vidro e preza por uma vida sem spoilers, pausa o vídeo, salva e assiste depois que lê os 7 livros. Bom, eu sou apaixonada por Trono de Vidro e eu não poderia não citar ela aqui. Celaena Sardothien. A protagonista desse livro, ela é conhecida como assassina, perigosa, arrogante, prepotente, tem todas essas características fortes. Por mais que você perceba essas atitudes, você mesmo assim gosta dela. Mas enfim, ela cresceu com esses adjetivos, ela se blindou com esses adjetivos ao longo da vida dela. Porque, na verdade, ela esconde uma identidade, que é a Ellen Galantinius, eu acho que eu falei certo. Que na verdade é uma criança que perdeu os pais, que teve que crescer em um lar de assassinos e não podia mostrar tal vulnerabilidade em um lugar tão perigoso. Por isso que ela cresceu com um novo nome, Celaena Sardothien, a assassina de Adarlan. E ela precisou esconder essa identidade. E durante a leitura você vai percebendo essa personagem que seria a assassina, né? Que é a Celaena. Você percebe ela indo dissolvendo até entender quem é ela de verdade. Não que essa personagem que ela construiu não seja ela de fato. Existem vertentes que são, mas não é ela por completo.
Não é nem é quem ela gostaria de ser. O conflito da Silaena, ele não é só externo, porque você vê diversas coisas acontecendo durante a narrativa, mas é muito interno e você vê esse crescimento da personagem de entender quem ela era, né? Tipo, quem ela construiu para ser. Ela é com essa incongruência que ela cresceu com até ela encontrar esse self ideal, que é o que ela quer ser, como ela gostaria de ser vista, quem ela é de fato, é muito bonita. E eu sou muito suspeita, mas tudo bem. Eu tentei não dar tantos spoilers assim, porque eu particularmente sou uma pessoa que não gosta de spoilers. Mas não tinha como eu não revelar que Silaena Sardotti na verdade é a Ellen Galantinius, porque é literalmente um embasamento aqui de tudo que eu tô falando. Aqui eu tenho um exemplo que é do externo para o interno. O anime Windbreaker. Nós vamos acompanhar a história de Haruka Sakura, que ele foi tratado pela vida inteira dele como um problema. Alguém que não pertence, alguém que precisa lutar para existir. Ele tem um cabelo preto e branco e um olho, acho que é um olho cinza e um olho amarelo, dourado, assim, né? Ou seja, ele tem uma fisionomia completamente diferenciada. E também era motivo de ele não pertencer. Era, na verdade, o principal motivo dele não pertencer. Então ele cresceu, ele viveu a vida dele inteira lutando para existir e tendo que ser esse garoto reativo que lutaria para tudo e que não podia contar com ninguém. Aqui a gente já vê que não necessariamente o Sakura é essa pessoa. É essa pessoa que briga toda hora, que não pertence. Ele se sente assim, ele cresceu acreditando que ele era esse tipo de pessoa, mas não necessariamente ele é. Porque o anime vai acompanhar a trajetória dele dentro do Furin, que é uma escola ali que, sendo bem básica aqui na explicação da história de Windbreaker, ele vai para uma escola e essa escola tipo protege a cidade dos valentões, de bandidos e de tudo mais. E ele vai para lá porque ele sabe que são pessoas que lutam, né? Que eles lutam, então ele quer alcançar o topo dessa escola para mostrar que ele sim é o melhor de todos, que ele tem essa capacidade. Ou seja, ele está em busca de um self ideal que ele construiu a partir desse personagem imposto para ele, de que ele tinha que lutar, que ele tinha que abrir com as suas próprias mãos o caminho. Não que você não precise fazer isso, que na verdade às vezes a gente precisa, mas foca aqui no objetivo. O Sakura, ele acredita muito nisso. E no primeiro episódio, a gente começa a gente entende isso dele, desse self que ele acredita ser quem ele é, em busca desse self autêntico que ele acredita ser o que ele realmente quer. A gente já começa a ver quebras, porque ao entrar, eu não lembro o nome da cidade, tá? Mas vamos falar Furin, que é o nome do colégio, que é onde o colégio que é o nome do colégio é Furin, né? A representação do pessoal ali que bota ordem na cidade. Vai ser representação da cidade, tá bom? Ao longo do anime, no primeiro episódio a gente já vê, assim, muita coisa que não é só os colegas de classe dele, do colégio dele, mas sim a cidade como um todo. Quando ele defende uma moça, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é dona de uma cafeteria, uma leiteria, acho que é cafeteria, mas enfim, uma lanchonete. Ela fala que não tem como ele conseguir chegar ao topo sozinho. Que o Furin cresce porque as pessoas podem contar umas com as outras. E ele vai galgando esse caminho e conhecendo as pessoas do Furin. E a partir desse conhecer as pessoas do Furin, se colocarem enrascadas com elas, e entendendo limiares ali de tipo, até de relacionamento, né, de amizade, assim, o Sakura vai entendendo que ser essa pessoa solitária para conquistar o topo do Furin
essa pessoa solitária que tem que lutar para encontrar o seu lugar no mundo, na verdade não é bem assim que a história é contada, sabe? Eu posso sim contar com colegas para subir, né, para me ajudar a alcançar o meu self autêntico. Eu posso sim me permitir ser vulnerável em alguns aspectos. Existem pessoas sim que aceitam a minha fisionomia. E o Sakura vai tendo esse desenvolvimento durante o anime. Eu ainda não terminei a segunda temporada, mas ele vai tendo esse desenvolvimento. E ele desse personagem imposto pra ele, a busca por um self autêntico que na verdade não é o dele, ele até o self autêntico que é o dele, sabe? É muito bonito. Eu gosto muito desse tipo de desenvolvimento. Então o Sakura percebe que ele não precisa ser quem o mundo disse pra ele ser. Ele pode ser apenas ele mesmo. Isso vai para além de narrativas, isso acontece na nossa vida. Quantas vezes você já escutou falar sobre você e acabou incorporando isso na sua vida? Eu digo por experiência própria. Quando eu falei de as pessoas me acharem grossa, de ter palavras afiadas, eu estou falando da minha narrativa, da minha história. E por muito tempo eu pensei, eu me moldei para ser essa pessoa grossa, reativa, que responde e só ganhar a batalha já tava bom, sabe? Bem Sakura aqui. Até que eu parei e pensei, será que eu realmente sou assim ou eu fui moldada para ser assim? Porque conforme eu fui dando chances para esse self real meu, que é o que vocês estão vendo aqui agora, eu comecei a perceber que esse ideal, esse autêntico que eu buscava não era o que eu queria. Eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria sair reagindo a todo mundo, brigando com todo mundo, ou sendo grossa, espalhando palavras ácidas só porque sim, eu sou assim. Vai falar que a gente faz isso para ser aceito, para ser amado, porque se as pessoas estão falando que nós somos assim, então eu tenho que cumprir esse papel, né? Eu tenho que atender essa expectativa deles, entende? E aos poucos esse quem eu deveria ser, que é o do self autêntico, começa a ser construído a partir dessas visões, dessas interferências do externo. Só que o preço é você se afastar de quem você realmente é. Chega um momento que te gera esse incômodo, que você começa a refletir, mas eu sou assim mesmo? Uma angústia, algo de errado, as coisas não parecem certas e você começa a se questionar. Talvez esse vídeo seja o motivo de você estar se questionando agora. E você pensando, né, dando uma pesquisada aí no seu interno ou no seu externo para entender melhor isso. E talvez seja isso, você tá realmente vivendo a vida de um personagem que foi imposto para você. Lá no fundo você vai saber se é isso ou não, se não tem nada a ver. Mas isso aqui não impede de você tomar as rédeas e começar a busca pelo seu self real. Quem é você de verdade? Faça perguntas bem simples e eu gosto de escrever, né? Então escreva as respostas. Às vezes são coisas que parecem tão óbvias que a gente fala nem precisa, mas deixa eu te contar um negócio. O óbvio precisa ser dito também, tá? Não é porque ele tá subentendido que você realmente entende de fato. Principalmente coisas sobre nós mesmos. Isso não te impede de ir em busca do seu self autêntico de verdade agora, de verdade, quem você realmente gostaria de ser. Fica o convite. Terapia é sempre bem-vindo também. Mas isso aqui não é uma sessão de terapia. Isso daqui é só uma conversa entre dois amigos. E uma dessas amigas gosta muito de falar sobre narrativas. E bom, como amiga eu posso te falar que você não precisa ficar vivendo um personagem que não é você. Mas confesso que isso exige coragem. Coragem de realmente agir. Porque sair desse personagem é sair da sua zona de conforto, sair de algo que você conhecia por muito tempo. E tava bom ali, porque você sabia como agir, como reagir e tudo mais.
E você vai olhar para os outros, vai ter que reconstruir quem você é. Estela, pelo amor de Deus, para de falar. Só de pensar nisso tudo eu já tive preguiça. Meu cérebro já falou, deixa quieto. Mas não desista de quem você é. Talvez você nem precise se reencontrar. Talvez você precisa deixar de ser quem as pessoas gostariam que você fosse. E ser apenas você. Independente do lugar, da hora, das pessoas. Ser a sua versão mais autêntica possível. Cara, é tão libertador. E aos poucos aí você vai diminuindo a distância de quem você é, quem você sente que precisa ser. Sabe? Toda história começa com uma página em branco. Eu queria saber, quem tá escrevendo a sua?